falar que é bom. Mas foi, para a memória é bom, mas não me fez vantagem nenhuma, não. Bom, mas a senhora até a 8ª série, se não me engano. Ele estudou a 8ª série, depois ele fez um supletivo, né? Fez supletivo, porque A 8ª série fez um supletivo depois, né? Fez supletivo. ele estudou por correspondência também. Depois supletivo por correspondência. Ah, o supletivo ele começou por por correspondência, depois ele foi para Ituiutaba e terminou lá. Ituiutaba teve, né? Teve que terminar. E ele gostava muito de ler. Muito. Nossa, ele tinha pilhas de livros. Tudo quanto era livro de história, de uma coisa a outra, ele gostava. Ele lia já naquela época, quando ele foi sequestrado, levado lá, ele lia alguma coisa já de escovador? Ele já sabia? Não, naquela ocasião a gente não via quase nada, porque por aqui não tinha banca de revista, ele também saía pouco e não interessava por isso, não. Não tinha rádio, naquela época já tinha rádio, tinha né? rádio. Era daqui mesmo a rádio ou era de Não, outro lugar? não, tinha, pegava, eu acho que pegava, era Tupi, Rio de Janeiro, era um rádio grande, uns de pilha, outros de bateria, essas baterias de carro. Então ele sempre tinha o rádio dele. Ele ouvia aí as Ouvia as notícias. do Rio de Janeiro, estava tudo isso, né? Televisão? Que ano chegou Não, a televisão, aqui? não. Foi bem depois de que começamos a ver as primeiras televisões. Claro. Ele não chegou em nunca, ele só foi no programa de Fábio Cavalcante, né? Não foi em chacrinha, nada disso. Não foi não, porque eles proibiram ele da revista. Não foi programa de ninguém. Proibiram ele? Foi inteiramente proibido. Só podia dar entrevista para aquelas duas pessoas. Ele não foi, então, quando ele foi no Fábio Cavalcante foi muito mais tarde, né? Ele foi. Ele não chegou aí no Fábio Cavalcante, não. O Fábio descobriu lá através dessas entrevistas, que veio procurar ele, mas aí ele já morava no estado de São Paulo. O Fábio não foi lá, não. Ah, então não chegou a se apresentar Não, no programa chegou, do Fábio não. Cavalcante? Não. Eu vi Eu lembro, eu assisti naquela época o Cavalcante, eu teria gravado, viu, Cláudio? Pois Eu gravava tudo. Eu vi depois, passado muitos anos, passar essa história dele, mas passou parte num programa que tinha na Manchete. Passava às 11 horas da noite, que chamava Acredite Se Quiser. Passou, não acredito, se quiser. Pois era um fulano tal Caruso que apresentava, um artista. Eu lembro, eu tenho gravado desses programas aí, mas eles aí não lembro se eu tenho gravado ou não. E eu morava nessa coisa, eu morava em Redenção e a Manchete lá pegava com uma imagem que era uma beleza. Poxa, que coisa, então nunca chegou mesmo aí para onde Fábio Cavalcante. Somente Foi, veio o Flávio aqui para ver. O Flávio veio procurá-lo para fazer entrevista, mas não falou coisa, não. Quem proibiu ele? Foi a NASA que proibiu. A NASA que proibiu mesmo. Ele falou para a senhora isso, que a NASA falou e foi proibido. Ele ficou incomunicado até com a família. Esses dias que ficou no Rio de Janeiro. Ele saiu para voltar com 8 dias, começou a dar cuidados, foi esperando. Ele falou assim, hoje é fechado. Hoje é fechado? Hoje é Sem sábado. importância, o xerox para a senhora e manda no correio, viu? Certo. Fica tranquilo. Obrigado, meu amigo. Obrigado. A senhora falou que viu uns furos também, né, senhora Décia? Veio os furos. Os furos ficavam onde? Aqui, ó, dos dois lados e assim na fronte. Ficou roxo assim, há muito tempo. Amarelou, roxou, amarelou aquilo. Que eles que quando deitaram ele na cama, colocaram tipo de uma sonda bem fininha, injetaram aquilo e ficou num aparelhozinho assim. E sugaram o sangue dele. Tiraram o sangue do... Tiraram sangue. Que coisa. Agora, ele foi sozinho, né, para os Estados Unidos? Sozinho, lá no Rio de Janeiro, já pegaram ele, não comunicou ninguém e levaram ele nos Estados Unidos. No avião, ele viajou sozinho no avião? Avião a jato. A jato, naquela época, né? Imagina só. Foi um avião daqui de Brasília normal ou foi um avião especial para ele? Isso que é dele, não sabe, né? Mas ele não foi com aquele outro, como chamava? Olavo Fontes, né? Olavo Fontes. Ele não foi com o Olavo Fontes para os Estados Unidos? A senhora não chegou? Não, o nome dessa pessoa não foi mencionado mesmo na reportagem que foi escrita, com o depoimento dele, com os resultados de exame, tudo, não fala. Que eu apareci. Então ele não veio aqui, o Olavo Fontes, né? Pelo jeito não... se ele veio também, não se identificou para ninguém, né? Não se identificou, às vezes, para minha irmã ou para o meu irmão também,
Não interessava muito, a pessoa não ligava muito para isso, não. Tinha até medo de falar muito, viu? Puxa vida. Porque aí então ele viajou sozinho no avião. Sozinho. Chegou lá, receberam ele, né? Foi isso. Isso. E lá fizeram ver ele esse outro aparelho que tinha, né? É. E ele disse que era igualzinho esse aparelho? Era igualzinho, tinha uns 3 ou 4. Não era só um, não. Estava inteirinho ou estava quebrado? Não, já uns quebrados, outros inteirinhos, vai. Tem conservado. Foi em São Francisco. São Francisco foi. O lote que ele ganhou foi lá. Foi lá, E São Rafael também. São Rafael. Agora, também. Esses eu cheguei a ver até o documento. Esse é o fato que eu vi o documento que deram para ele. Deram documento? Deram o documento. Que documento era esse? É tipo de uma escritura. Escritura dos lotes. O escritura dos lotes. Escritura Lá. dos lotes. Puxa vida. Ele eles deram um disco voador. Coisa. Puxa vida. E ele viu também umas letras, né? Dentro do aparelho, Eu né? tinha letras, tinha várias coisas, tinha outros aparelhos lá dentro Você também. desenhou, né? Tá aí, né? Naquele desenho que o doutorado tinha ele fez um desenho de umas letras que tinham dentro lá do aparelho, né? Mas aí não sabe o significado de nada, né? Certamente era uma escrita, mas como era uma coisa. E os que pegaram ele usavam essas máscaras mesmo. Usavam. Não dava pra ver. Não dava para ver o rosto, ele viu bem o rosto da mulher. Ele ficou com ela. Coisa, né? E as dores de cabeça dele quando ele voltou eram muito fortes, né? Sofreu dores de cabeça demais e chegou a criar até um problema no cérebro dele. Porque quando morreu ele foi encolhendo. Ele encolheu. Ele foi paralisando, encolheu. Puxa vida. Foi em 91, né? Quando ele faleceu. Foi. 91. Então, todos concordam que ele teria morrido porque foi por causa do contato que ele Por causa teve. do contato. E isso foi o doutor Zé Milaria Beraba, doutor Reiki, doutor Eduardo, os médicos de Campina Verde, vários deles, que eram conhecidos dele, todos falavam a mesma coisa. O que você acha, Dona Vicente, que foi isso que aconteceu com ele? Você acha que é mesmo gente do outro planeta que veio para procurar ele? Sabe, a gente pensa muita coisa. Né? Hoje eles falam muita coisa que tem, que desce, como eles falam muito em Varginha, né? Mas naquela época, o que você achava naquela época? Naquela época a gente ficou com medo, mas não sabia o que era. Ninguém dizia se era coisa dos Estados Unidos, se era coisa dos japoneses, Ninguém falava. Todo mundo tinha, era medo demais. Como lá em Cardoso, nessa ocasião, ficou de gente que, olha, acabou a educação física na escola. Só fazia durante o dia. Ninguém levantava. A criançada que ia muito cedo para a escola, acabou ninguém ia. Depois que pegaram esse rapaz lá em Itanabi também, olha, era boa por todos os lados. Viu? Você conhece esse caso do rapaz de Itanabi? Eu conheço o que o Odete me falou. Itanabi chama o lugar? Itanabi. É aqui perto de Rio Preto. Bem pertinho para cá, fica em Rio Preto e morando mais vai chamar bem pertinho de Rio Preto. Aqui em Durão parece que ele passava no jornal dele. Tinha até um jornal, tinha aqui na prefeitura, se tivesse aberto, vocês conseguiam alguma coisa, que aí deve ter alguma coisa. Igual na prefeitura. Jornal, mas hoje fechado. Ele desceu com uma altura assim, levantou um carro com a mulher. Depois ele desceu de novo pelo carro. Você viu o jornal, né? Não, meu primo também. Foi Turama, né? Isso daí. Turama. Esse caso foi do ano 2000, esse caso chama Moço. Eu não vi porque dessa ocasião eu estava lá em Barretos em tratamento, depois é que eu fiquei Diz sabendo. que ele puseram punhar de agulha. Foi o quê? Agulha? Agulha. Eu não sei. Tem esse rapaz aqui, o Adão, que ele até é namorado de uma sobrinha, não é? Ele sabe a história, conhece o casal. De lá de lá? O casal amassado. Estava amassado. Estava amassado, porque já a terra já aqui estava arada, que o Varjão é uma beirada de rio, lugar abaixo onde a água vem. E tem uma ocasião que não tem água. Depois eles esgotaram aqui, fizeram uma vez, tiraram aquela água, ela secou, seca, racha aquela fachadura grande, aí eles puseram cantor aroma, que era uma terra muito boa para plantar. Mas aí quando na época da colheita do arroz,
já enche de água, colheu arroz já dentro da Porque ela estava arroz plantado, ela plantava arroz. Né? Um pântano. É um pântano. Eu só vi tudo amassado. Só que assim, eu estava seco e estava todo amassado. Tudo amassado. Onde o meu irmão tentou virar o trator, onde pousou aquele fincou. Parecia uns ganchinhos que fincou no chão. Tinha buraco então? Tinha buraco. Era muito buraco? Não, 4. Quatro buracos. É. Sim, 4 buracos com uma distância mais de 1 metro um do outro. Ele levou, o seu Antônio levou a senhora para ver lá o... Levou, nós fomos, foi eu, foi meu marido, que várias pessoas ficou curiosas, foi daí. Porque ali perto também guardavam os tambores lá. Mas aquilo era tambor de gasolina que eles levavam para abastecer o trator, né? E o trator parou mesmo. Parou. Foi funcionando no outro dia, já de tarde, Aí eles voltaram funcionou. lá. Não, mas aí eles já voltaram lá, porque aí correu todo mundo abandonou. O Antônio veio para casa, foi vomitar, muitos dias vomitando, e já ficou com o Damião e o José aí mexer com isso. Mas Então ali que se plantava arroz na época. arroz. E o tal do corguinho que as pessoas falam? O que é o corguinho? Esse córrego. Eles falam corguinho, mas é um córrego, é um ribeirão, que é esse que o senhor viu lá. Esse que chega lá até o teu lugar. Esse é o corguinho. É. Ribeirão esse. E naquele tempo ele era estreitinho, era pouco, mas depois com a represa da CESP, encheu tudo aí, encheu o Rio Verde. Agora, é também essa história que alguns falaram que ali não voltou a nascer mais nada, é mentira, né? Não, isso é mentira, porque como eu estou dizendo, umas épocas era enchente, outras épocas via vegetação, que é o capim navalha, é um capim que miudinho assim, que floresce, é ramos mesmo de pântano. Exato. São 10 irmãos, né, senhora Décia? Era, né, irmãos? 10 irmãos, 6 irmãos. Hoje só existe eu, a Delcina, José e Debraída, só nós 4. Deixa eu pegar uma fotografia aqui. Minha irmã, ela tinha Bom, esse aqui- 78 anos. Essa daqui já está com 87, tá desse jeitinho aí que vocês estão vendo. Ela está com um pouquinho de dificuldade para caminhar, mas Quem é essa senhora aqui? a ideia dela é boa, ela cozinha ainda, e ela Então vamos lá, conversa o normalmente. primeiro à esquerda é o José. É o José. Somos caçulas. Eu e ele somos caçula, eu das mulheres. Tá ele forte, né? somos- Parece. Tá José, forte. né? Tá forte. Forte. A de azul aqui A Delcina, Delcina, essa Debraída. essa Debraída e depois a senhora. É. Tá forte mesmo, né? O nome dele. Bom, mas também Ele queria entrar para ser manequim. Até olhar, Para né? dar onde? aqui não tem. Ela Muito que bom. dá, viu? É? Cuidado com aquilo lá. Cuidado. É mesmo? Eu acho que pinta droga, pinta muita coisa ruim lá. Puxa, mas de noite entra o viu. A casa mesmo que envolveu com mesmo? droga. Ah, é? É. Teve. E o que é filho da mulher. Aí o padrasto foi, falou, não, pode deixar, eu resolvo, mas o padrasto até hoje esconde dela. Ela hospedou lá esses dias outra vez e disse que ele não aparece as caras para ela. Mas a gente sabe de comentários, de coisas que às vezes acontecem por aí. A gente fecha bem a porta à noite, viu? Precisar ter cuidado com carteira, essas coisas assim. Ele deixou as malas lá, mas não tem nada assim. É só roupa. Só tem roupa lá, viu? Não tem. Ela é filha de Da Ana Magda, que é minha filha caçula. Ana Magna. Aliás, a senhora tem quantos filhos? Senhora? E eu tenho 4. 4 filhos. 4, 2 Aparecida e 2 vivas. 5 com o irmão do João, que ficou como filha, que eu peguei novinho, com 7 meses, criei, casou, graças a Deus, casou muito bem. O marido dela até é vice-prefeito, Cardoso. Foi a primeira pessoa. Que o serviço fala que foi a mãe. O José e Damião, quando deram para eles correr e fugir, eles correram, deixou o outro lá, vieram E embora. como a senhora era irmã A irmã, mais velha, vizinha, mais mas acima, a mais É. velha, ele confiava mais na senhora. confiava, e ele é o lugar que deu conta de chegar primeiro, né? Que era pertinho, 2 quilômetros. É. Era um lugar mais próximo. mais próximo. E ele veio vindo, vomita aqui, vomita ali, tremendo, chegou e eu ainda acompanhei ele depois que ele melhorou. Ele falou, agora eu vou embora. Levei ele até entrar na fazenda, quando chegou numa porteira grande que tinha, abeirando assim a casa, as casas tudo fechadas, todo mundo ainda dormindo. Eu passei a porteira para dentro, eu falei, fica com Deus, e voltei para casa, Ele dormia muito também. dormir.
dormia muito. Fui no patrão, desliguei, e liguei lá, o pessoal da companhia veio. Fala, tá a televisão ligada? Não estou com essa energia. Ainda brinquei com ele, já até achou ruim. Essa energia de vocês não está prestando, não. Não, essa é a televisão da senhora. Eu falei, não é a televisão, que há momentos que ela pega muito bem. Quando a gente vê que a energia tá boa, que liga a luz, liga a lâmpada. Só pelo reflexo a gente vê. E mesmo ao ligar a televisão, quando tá fraquinha, nem sinal. Aí, não, mas não tem nada a ver, porque o transformador daqui é outro. Eu falei, olha, vou falar outra coisa para os senhores. Outro dia desligou uns aparelhos lá no salão paroquial, que era um baile de idosos durante o dia. Quando desligou lá, queimou um tanquinho, queimou a televisão de uma mulher ali, e o tanquinho queimou a minha televisão aqui. Ah, não, mas não tem nada a ver. Eu falei, tem. Falei, tá muito ruim aqui. Aí vim, liguei a televisão, ele olhou. A imagem como estava, daí a pouquinho a imagem melhorou. Eu disse, caiu ali no transformador aqui de dentro, e nós estávamos do lado de lá do muro. Desceu aquele tanto de faísca, mas os galhos da árvore estavam muito grandes. E acho que eles foram balançando, ele descascou o fio. Tem uns escuros, uns pequenos, que é ônibus escolar, que puxa a luz, mas não tem escuro. Prefeito, né? Conheço muito. Conhecia desde menininho. Ah, é? Ele ia lá também, né? Ele ia muito. Assim. Ontem eu estava sentada aqui, lembrei da história. Eu era moça e eles eram invocados, que era meu namorado. Ele e o irmão dele. Mas ele é menininho. Ele, o Hitler? É, o invocado que era namorado da senhora. Era meu namorado. E o irmão dele maiorzinho, chamava Derbal. Até um outro irmão mais velho matou ele. Ele falou. E aí, eles tinham uma égua. Montava nessa égua, eles levavam arroz para limpar no monjolo. E essas meninas corriam a cavalo o dia inteiro, ia lá me ver, voltava, ia e voltava. E eu achava aquilo muito engraçado, ria muito deles. Hoje eu não falo nada não, porque a mulher dele é muito ciumenta, deixa pra lá, né? Eu não falei mais com ele, não, mas eles iam todo dia lá, 3, 4 vezes por dia para me paquerar. E a senhora? Não, ele era menino de 8, 9 anos, mas imagina, eu moça já de 18 anos. Mas era invocadinho, que era meu namorado. E depois, quando eles cresceram mais? Aí depois eles cresceram, eu também casei, tinha o irmão dele, esse que matou. O outro irmão mais velho que o Hitler, que chamava Derbal, tinha o Ataídes, ele teve meningite, ele não era uma pessoa muito certa. Quando bebia, ele ficava todo descontrolado, aí um dia brigaram. A Thaís matou a Derbal, foi para a cadeia, e eu já era casada. A Thaís era um apaixonadão meu, queria casar comigo, mas olha, era boa pessoa, mas um moço doente, né? E aí, mas era muito amigo do meu marido, trabalhava lá, mas com todo respeito. Aí depois eu voltei para Cardoso, fiquei muitos anos para lá, às vezes passava até 2, 3 anos sem voltar aqui, porque menino estudando, né? Porque quando eu entrava de férias tinha tanta coisa para fazer. Aí depois eles também foram morrendo, os velhos morreu meus pais, depois morreu os pais deles, que a gente era tudo muito amigo. E o Hitler hoje é uma pessoa até muito doente. Tem problema de rim, você tem que fazer aquele... Hemodiálise? Hemodiálise. Ah, é? Não sabia, não. Ele é muito doente. Agora, falando em paquera e mulher, o Antônio, ele foi casado. Antes da Maria, ele foi casado com uma outra. Ele não chegou a casar. Ele foi, na ocasião que ele foi para Ituiutaba estudar, ele tirou uma mulher da zona de Ituiutaba, uma tal de Rosana. Rosana, o nome dela. Mas ela não respeitava ele, ela veio para a fazenda, ficaram aí uns 6 meses. Era bonita, né? Ela loira? Não, moreninha. Moreninha, magra, alta. Magra, alta. É, mas tinha um corpo muito bonito. Ela trabalhava na usina de meretrício, né? E aí eles foram para Campina Verde, morar num hotel em Campina Verde. Ele apaixonou tanto por essa mulher que meus pais não gostavam dela, que veio para dentro de casa morar, mas ela não respeitava ele. Aí foi para Campina Verde. Aí arranjaram um casamento lá, o dono do hotel que eles moravam, Pedro Caetano, mas a mulher era muito da igreja, arranjou para eles casar. Mas o padre não quis fazer o casamento deles, não, devido ao passado dela. Não quis fazer o casamento e já conhecia nossas famílias.
então não casou eles. Ele viveu com ela uns tempos, aí de repente um rapaz de Campina Verde mesmo se envolveu com ela, ele deixou ela e veio embora. Ela voltou para Ituiutaba, até me falar que morreu de câncer há pouco tempo. Bom, para ele foi melhor, né? Foi melhor. Aí quando foi para fazer o casamento dele com essa mulher que foi esposa dele, ela não podia fazer, vieram aqui na fazenda, trouxe padre, o padre daqui não quis fazer, que era o padre de Iturama nessa ocasião. Não fazia, porque ele era casado e tal, virou aquela discordância. Aí foram para Uberaba. Quando ele já estava bem mal, a minha irmã, essa aqui da fazenda, nesse tempo, ela era ministra da igreja. Aí foi em Uberaba, procurou o padre João Balim, que era um padre que teve aqui da nossa paróquia uns anos, e falou com ele, vamos em Campina Verde, padre. Aí vieram em Campina Verde, deram revisão nos livros da igreja, viu que eu não era casado, e fez o casamento deles lá. Foi desse jeito. Esse padre não era português, não era aquele padre português que morou aqui, não, né? Não. Aqui morou português, esses que eu falo que foram portugueses e espanhóis, foram fundadores desse engenho de Serra, que era onde tinha esse morrinho. Que ano foi isso? Faz tempo? Isso foi no século... Isso deve ser lá para o lado dos 20, 22. 1922? Por aí. Era um espanhol também? Espanhol. Espanhol. E esses padres, tinha o Frederico, tinha o Frederico Miguel. Era Frederico Miguel. Frederico e Miguel. Eram dois espanhóis. Dois espanhóis. E tinha uma irmã dele que se chamava Marculina. Marculina? Marculina. E então eles eram esses padres catequistas que vinham para fazer civilização do povo. E eles acharam que era gente que podia, entendia de serraria. Então abriram essa serraria lá. A fazenda do lado de lá era do meu sogro. Então eles abriram, fizeram um encanamento de água, uma bica de cortar aroeiro, o aroeiro é muito grosso, sabe o que é a madeira de aroeiro, né? Cortaram, abriram, fizeram uma bica muito grande e puseram aquilo assim, de uma maneira que saía desse serra, desse morro, tinha um olho de água, olho d'água que eles falam, uma venteira. E encanaram aquela água com água do ribeirão, e aquilo caía numa bica muito alta, e fizeram esse engenho lá, mas ele era moído rodava pela água. Então colocava madeira na serrada dele, e aí aquilo ia rodando no cerrado. Isso nos anos 20, então? 18, 19, 20, mas morreu já lá pro lado 20, 25, por aí. Aí na igreja deve ter aqui, eu mesmo tenho um livro, mas está com uma sobrinha lá em Formosa, me pegou um livro de história, teve um padre português aqui, escreveu, me deu, mas elas pegaram e quiseram me devolver. E tinha até a data de falecimento desse padre. Eles morreram nos anos 20 ainda, assim? Esse Frederico saiu para caçar com a espingarda cartucheira muito grande, e ele descer do animal, a cartucheira estava armada, disparou, atirou a perna e o intestino dele e matou. Matou e foi sepultado numa igrejinha velha que tinha aqui dentro da igreja. Ficou muitos anos sepultado aí. Aí depois, quando foi entrando outro padre, tirou os ossos dele. Aí não sei para onde levar. Né? Eu conheço uma história que a primeira vez veio um padre, aí tinha um homem que aí queria fazer esse casamento da filha dele. Só que aí o padre, porque não sabia nada, aí o homem era muito rico, mandou matar o padre e enterrou naquela igrejinha velha. Não, essa história não foi bem assim, não. Essa história foi o dia que ele batizou, tinha um padre de fora aí, acho que ele era do Prata, de Uberlândia, desses lados, padre Zé Alves. E ele bebia muito, era muito nervoso. E chegou um bêbado, tava os padrinhos já com as crianças no braço para batizar, e chegou um bêbado ali, querendo obrigar ele a parar com aquilo ali para batizar a outra criança, e eles brigaram, discutiram, e ele pegou uma garrafa que estava com água e mandou para bater no homem, bateu na cabeça de uma criança e matou. E aí tiraram ele daí, também não sei o que foi feito desse padre. Mas não mataram ele, não? Não. Viu? Ela sabe, está direitinho, viu?
Deve ser que não mataram de verdade. Não foi de verdade, não. Agora, esses padres que foi sepultado aí, todo padre que morria, era sepultado nas igrejas, né? Como agora, aquele bispo que morreu em Roma, do céu, e sepultou numa igreja em Salvador, né? É verdade. E ele tinha, nessa época, acho que eu consegui assim, mais assombrações, tem algum outro tipo de assombração? A Mãe do Ouro, eles falam a Mãe do Ouro, né? A Mãe do Ouro é o que eles falavam, essa estrela. Essa estrela era a Mãe do Ouro. Era a Mãe do Ouro. Falaram também do cavaleiro que vinha invisível, que vinha galopando. Galopando, isso aí tinha muita história. O povo conta muita história, mas mais é lenda, né? É lenda, né? Essa história mais, a maioria delas é lenda, contava do lobisomem, da moça sem cabeça, né? E que a minha avó, mãe do meu pai, disse que era curandeira, ela era cigana da Nova Zelândia, e disse que ela mexia com raizada para curar pessoas, que a medicina era muito atrasada por aqui, e não, ela disse que ela curava muitas pessoas, que viravam lobisomem e o cachorro mordia. Eu não acredito nisso não. Meu pai e minha mãe contavam isso, mas eu nunca acreditei nisso não. Mas isso acontecia aqui, né? Acontecia aqui. Cigana de onde era? Nova Zelândia. Nova Zelândia? Que meu avô também era imigrado, né? Isso, avô paterno. O avô paterno, diz que os pais dele veio da França. Agora ele já veio pequeno, criou aqui em Lençóis Paulista. E depois é que vieram para cá, tinha aqui do outro lado do Rio Grande, tinha umas matas muito grandes, e veio uma família de São Paulo, o João Pacífico Pedrosa, e começou a trazer gente para desmatar, para abrir passo, lavoura, e eles vieram por aí. E aí meu pai foi criado em Rio Preto, perto de Rio Preto, uma cidadezinha com o nome de hoje é do Céu, naqueles tempos chamavam Macuco, hoje é do Céu. Foi criado lá, daí depois começou aqui um senhor com o nome de Busqueira, vocês até visto o túmulo lá no cemitério, bem logo na entrada do negócio comprido, assim, grande. Pois é, aqui lá foi o senhor que acabou de criar meu pai e os irmãos dele. E eles trabalhavam com ele e de acordo foram fazendo, desmatando aqui para ele, ele ia vendendo os alqueires de mato para o meu pai, até que meu pai conseguiu comprar 500 alqueires. Vocês imaginam a luta que foi. Comprar 500 alqueires. Quer dizer, as terras todas pertenciam antes ao Tiburcio, é isso? Tiburcio Queiroz. Tiburcio Queiroz. Que é aquele que vive no cemitério aqui. Uma escadinha. Uma escadinha, uma torre, né? E aí tinha outros espanhóis que veio também na turma desses padres. Tinha, aqui ainda tem muitos, a família Araque. Tinha da família Eugênio, tinha da família. Deixa eu ver o nome do outro. Zé Carenga. Não sei se era Carenga mesmo, assinatura, se era apelido, então foi uns espanhóis que vieram. Ali logo depois da fazenda do meu pai, que já veio dobrando lá da fazenda do João Lobo, que é o pai do Hitler. Então já vinha, o Hitler não é irmão do prefeito, é tio do prefeito, é irmão da mãe dele. Então tinha esses pessoal que veio, daí depois eles foram morrendo, essas terras foram ficando, outras pessoas foram rematando. Daquele tempo não tinha escritura, tinha outro capial, né? Exato, os capiais. E o senhor Nenê Batista? Nenê Batista é vivo, é avô desse menino aqui. Ah, estava brincando. Bisavô dele? É bisavô dele. Ele é... Não faço não. O filho dele casou com uma menina, neta do menino. Não, como é que é? Peraí, começou a história. A neta do Nenê Batista casou com seu pai Luiz. Não, casou não. Então viveu com seu pai Luiz. Aí teve você é dos mais velhos. Ela ficou louca, ficou fraca na cabeça. Não, eu dos mais velhos, não. Não é dos mais velhos. Não, mas do parte de mãe, eu sou mais isso. Eu sei que por qualquer coisa, ela não pôde, ela teve condições de se criar. Te deu para uma tia sua, que é... Como é que é? Que a minha mãe... Essa que mora lá em São Paulo, é filha da Zulica. E o que ela é sua mãe, Sônia? Não, Ela é irmã do seu pai, Luiz, seu pai verdadeiro. Esse que mora aqui.
tempos para lá, se adotou. Aí como ela trabalha, o marido dela trabalha, ele ficou aqui com a avó, a velhinha que mora ali, mas a velhinha que não tinha muito dele, ele pequeno. Já passava fome, andava mal vestido, muito sujo. Dormia na rua, lá para o chão. Aí essas senhoras que cuidam dele, são duas mulheres de cor, uma é professora, aí ela arranjou, a mãe dela arranjou ela para cuidar dele, e ele estuda, elas cuidam da roupa, comida, cuida dele direitinho. Ela vem visitar, traz dinheiro para ele, manda a pensão dele todo mês. E o seu neném então está aí. O neném tá aí. Tá e ele aí. conta também muita história. Muita história. Se vocês quiserem ouvir muita história, esse menino pode ter vocês. Maravilha. Ela está sentada. Café bom, chá de barra de 6 a 6. Eu sou bisneto. Bisneto do Neno. Hã? Neno, como é que é? O Batista? Nenê Batista. Nenê Batista. Ele é meu bisavô. Bisavô. E como é que é o nome dele? Eu acho que ele chama Nenê Batista. Só que eu não sou O nome não. Não, ela tem infartou, ela é muito velhinha. O marido dela era uma dedicação toda tarde. Ela tomava banho, aprontava ela, fazia pintura, punha na cadeira de roda, passeava da cidade inteirinha. O filho deles tem uma fazenda aqui como é que chama a fazenda do Rio hoje? Hã? Como é que chama essa? H7. H7. Tudo de entrar, eles me chamavam para a cozinha, tomar café, comer bolo, tudo. E esse dia eu estava meio nervoso. E ele cismado que o câncer do pega. Que é isso? E aí eu entrei. Esse é o João? Falou isso? É o João? Não, eu entrei e falei com a filha dele, que a professora estava na mesa corrigindo os cadernos. É isso. Falei, Renata, o que eu pego aqui para não tomar um remédio da avó? Tia, pega esse copo que tá aí na pia. Eu peguei o copo, tomei água. Tomei água, fui dentro da pia. Depois passou um pouquinho, tinha que tomar outro comprimido. Aí eu tinha vencido, botar uma cadeira na rádio. Não sei se vocês entraram lá. É um lugar que é sempre Isso, fumando o dia Isso. inteiro ali. Aí quando eu peguei o copo, que eu tirei água no filtro, que eu levei na boca, joguei o comprimido e levei na boca. Funciona. Não é mais não é mais para tomar água nesse copo é o meu. E tinha uma canequinha velha, né? Se você quiser tomar naquela lá. Eu só falei para ele, me desculpa. Eu não sabia que esse copo era seu. Coloquei o copo lá, as pernas tremendo, fiquei muito nervosa, porque eu estava muito fraca, operava recentemente. Coloquei o copo lá, sentei um pouquinho, as pernas me envolveram. Saí de lá, não discuti, não falei nada, mas nunca mais ia cuidar para mim. Eu falei, hoje ele me sentiu por um copo banheiro, pode chamar atenção por um banco, que está com medo da doença, contagia ele. Puxa, mas é que eu falei, se eu devo alguma obrigação, ele me deve muito mais, porque ele deram, foi o trabalho. é engraçado, sabe que é? Não, porque ele tinha que chegar em mim para falar porque ele só fugiu da minha casa. Aí eu ia falar para ele, que ele não tinha direito de fazer aquilo, comer por um copo. É verdade, mas é um absurdo pensar que... Ele disse que é filho dele também, negou de me extrair um deles. que isso. Aí eu falei, é assim, né? Que é isso? A mulher vinha com a filha, você me visitar, vocês faziam o trabalho, ia fazer para mim. E cortou todo mundo. Que isso? Não sou mal de ninguém. A senhora criou ele, né? Ele dizia que nada mesmo, eu estava no Foi, cemitério. ela foi a mãe dele. Eu estava no cemitério, ele entrou, cumprimentou, eu respondo tudo. Mas não fui, não acho graça de dar. Nos primeiros dias eu via ele me dava uma figura no corpo, ficava nervosa. Agora não. Eu estudei com isso. São as coisas, né? Olha, O José vem de vez em quando ele vem. E quando meu cunhado estava doente agora, ele estava vindo toda semana, agora dia de finados mesmo ele veio. Ele veio. Marlene também, a senhora fala muito com ela, com a Marlene? Não, a Marlene já é uma descendência de Sírios. É diferente, né? A convivência é tudo diferente, é isso mesmo. É verdade que queriam enterrar o Antônio aqui e eles não deixaram enterrar Não ele aqui? deixou. Mas isso aí eu não sou contra, não. Ele pediu que queria vir para cá, mas a família dele hoje, mais forte, é lá, a esposa, é o filho. Puxa lá. Vai ser demais, viu? Aí dá mais rápido. Tem mais ela assim, na Jardim.
Eu não sou contra ela de ter feito isso, não. Minha irmã ficou muito revoltada, minha irmã mais velha. Ah, não te trazer para cá, não é assim, não. Porque a pessoa, desde o momento que eu casou, já se formou outra família. E eu não sou contra não ter trazido para cá, não. Se tivesse trazido, seria muito bom. Porque eu trouxe meu marido do centro do Pará para cá, minhas filhas que morreram em Brasília, eu trouxe para cá, uma porque um sepultamento em Brasília ficaria 3, 4 vezes mais do que aqui. E aqui não, porque só pagou funerária. Já a própria, o carro da funerária trouxe aqui, ficou muito mais barato, a coisa sai R$3.000 lá na época, cada sepultamento, aqui ficou em 800. Com todas as despesas de vir lá para cá. E a senhora não fica chateada, por exemplo, que tenham enterrado ele num lugar tão ruimzinho, um jazigo tão... Ele cimenta o jazigo, e não tem nem sequer o nome dele, a senhora não acha? Mas é do meu cunhado, né? Do meu marido tá isso. Aí não vira uma sepultura, um túmulo preto que tem uma fotografia? Pois é, lá para essa pessoa mais nova é meu esposo e aquela moça mais nova é minha filha. Agora a outra filha é aquela sepultura, só a carneirinha coberta com cerâmica, que ela não tinha condições de fazer. Não, digo o do Antônio. Do Antônio. Ah, do Antônio. Porque aqui tá bem, tá bem cuidado. Não, E sim, uma coisa, como se diz, já morreu mesmo, mas se guardado de uma maneira melhor, né, os restos botar aquele. Porque... Condições, daquela época não tinha, mas hoje os filhos têm condições de fazer qualquer coisa lá. Mas não, é caso de reportar, repórter fica todo dia. Não, mais de 30 anos, nós somos únicos aí no cemitério, Marcelo, imagina. Pois aqui é segurança. Isso. Já acabou, vindo alguns, andar dando umas informações, são umas coisas tão erradas. A gente anda e vê uma revista por aí, que até o próprio doutor Eduardo Paulo mostrou. É por isso, porque as pessoas não vêm para saber a história. Fica copiando aí coisas. Eu não como, isso, conta o outro, e eles só escrevendo aqui. 2 séculos. Mas tem muitos anos. Tem no cartório, o escrivão de pouca cultura. Põe um L. E tem acento no O? Ou não? Tinha acento no O. Agora também já não põe mais. Você viu? Eu já tinha calculado que se fosse isso. Naquela ocasião, meu pai assinava com Y, Jerônimo. Ah, com Y, sim. Vilas, não é espanhol, Vilas? Não, meu pai falava que era francês. A outra fala que é português, mas a minha filha, que mora em Curitiba, ela fez uma pesquisa por computador que não encontrou nenhum bisavô em Portugal. Agora, aquilo da alma, desconfiança, não foi feita a pesquisa. Que era filha seria o filho ou o neto de uma irmã do meu pai. E quando ele morou em Lençóis Paulista, a primeira irmã do meu pai, a mais velha, perdeu lá. E os pais, foi quando eles abandonou lá e vieram aqui para essa região de Fazenda Junqueira, aqui do outro lado do Rio Grande. E quando eles vieram de lá para cá, ele deixou essa filha grávida lá. E depois nunca mais se interessaram em saber dessa filha. Porque os antigos eram assim, né? Se acontecesse um caso desse da família, aquela pessoa era abandonada. É verdade. Esse aqui é o Antônio quando era criança. Era criança, quando ele estava fazendo 4 anos, ele tinha 9, 10 anos. 9 e 10 anos. É 4 anos. Antônio Vilas Boas. Isso aqui é ele que escreveu ou não? Não. Mas só que não acontece no filme. Foi senhor. Não. Isso aí é letra de uns outros da família, mas eu até nem sei de quem, não. E tem até a data aqui atrás. 19 de setembro de 1947. Foto Esporte Ribeirão Preto. Foi tirado em Ribeirão Preto? Não, era esses fotógrafos aí, os Kodakzinhos. Tem até data, papai. Fazendo, depois revelava e entregava às pessoas. 19 de setembro de 47. Quando ele é criança, a foto ele está sozinho criança. Está sozinho, foto que ele está sentado com a perna cruzada, sozinho quando ele é tirou criança. em Riolândia, lá na pensão onde ele ficava para estudar. Na pensão que ficava em Riolândia. Riolândia. Essa daí também. Eles estavam os 3 estudando lá. Essa foto está os 3 crianças. O da esquerda é
Aqui, José Miltinho Moreninho. José do meio. Oswaldo e o Antônio. Oswaldo da direita. Oswaldo do que mesmo? Oswaldo Corrêa de Queiroz, Ele esse é tem conhecido. E o da Você esquerda é o deve ter visto Antônio. uma sepultura baixinha lá no cemitério com a cerâmicazinha verde. E a foto foi tirada... Isso aí ele morreu o dia 19 que de terminou, setembro, ia terminar aquela Copa atrasada. Ele tinha feito o Ponte Safena, mas ele foi para a fazenda, quando o pai ficou muito doente, ele foi para lá cuidar do pai. E ele era muito extravagante, ele pegava toras de madeira enorme. E eu cheguei lá e falei, Vadir, que eu tinha pedido Vadir, falei, meu filho, você não pode fazer isso, porque você tem Ponte Safena, você não pode ter pressão alta, você não pode pegar essas coisas pesadas. Ele deu aquela risada, porque ele era muito alegre, muito brincalhão, debochado mesmo. Falou para mim, ô tia Dercia, mas desde quando? Sofrendo coração, a doença. Falei, não, não é não. E aí ele plantou lavoura lá, colheu naquele dia, véspera, no final da Copa. Colheu, debulhou o milho tudo, guardou, arrumou tudo lá e veio comprar carne à tarde para fazer churrasco lá no outro dia. Veio na cidade, chegou, eu tinha chegado de Itapajipe, e eu estava assim, ainda muito triste, porque eu tinha perdido a filha, fazia poucos dias. Eu estava num filtro na casa dele, aí na cidade, tomando água, que morava uma filha dele lá. Ele chegou, me deu um chute assim na nádega. Ai, você quer tá aí? A senhora é assombração. Falei, não, sou eu mesma. Aí saiu de uma neta dele lá fora, chutou a neta dele. Aquele dia ele estava mesmo muito alegre, muito feliz. Pois comprou essa carne, foi para a fazenda. Quando deu 11 horas da noite, ele tinha uma dor de cabeça muito forte. E ele sentiu mal, levantou e foi na cozinha. Tem uma mesa enorme lá na cozinha. Uma pena sem não ter entrado, ter fotografado lá. E então ele sentou na mesa. Antes de pegar o copo d'água, que o filtro assim pertinho, ele com os comprimidos na mão para beber, só debruçou da mesa, pôs os comprimidos a mão em cima e morreu. Não chamou a mãe, não chamou ninguém, nem a mulher. Quando escutaram o gemido dele, que correu na cozinha, estava acabando de morrer. Nossa. Bom, essa foto aqui dos três, 19 de setembro de 1947, pelo mesmo fotógrafo. Essa e essa, tudo uma data só. Ribeirão Preto, né? De Ribeirão Preto, o fotógrafo, provavelmente. Isso. E essa aqui que está esse aí os foi tropeiros. em 50, 1950, Olha aqui. acho que até deve ter dado. Olha, recordação de Goiás em 21 de setembro? Deve ser dezembro, talvez, que era época de muita chuva. Não dá para saber o mês. Daqui um pouquinho. 21 de dezembro de 1950. Tá difícil, não. Aqui. Tá difícil. Ele primeiro À esquerda. é Negrinho Soares. Como? Negrinho Soares, Osmar Soares, até já Osmar Soares. O segundo. Segundo, meu marido, José Luiz de Freitas. Esse era irmão dele, Job Alves de Freitas, que já era de outro pai. Esse aqui, o Veríssimo. Esse aqui eu já não sei quem é que era, não. Acho que era um tal João Mulato, mas eu não sei o nome dele, não, era o capataz. Que carregava assim, cozinheiro. A seguir. A seguir tinha mais outros, esses outros aqui eu não conheço, agora o Antônio está aqui. E o outro é o da ponta direita, que é o Antônio. Daqui na idade, mais ou menos. Aqui está a balsa lá do Rio Correios. Quantos anos tinha aí nessas fotos aí, né? Esse aqui é de 50, dezembro de Isso daí não é 50. a balsa? É uma balsa. Em Goiás era isso, né? Em Goiás, perto do Rio Verde. Nos anos 50? Rio Verde das Abóbora. Eu tenho 6 anos por aí. Tem 6 anos. Agora aqui realmente não dá para ler. Cozinheiro. Pernambuco, cozinheiro. Antônio José Luiz de Freitas. Recordações de Goiás. Acho que tinha Zezeca, tinha Osmar Soares. Essa foto aqui antes disse que é de... Jerônimo Pedro e a Inésia. Jerônimo Pedro das Boas e Enésia Foi Cândida de Oliveira, que naquela época a mulher não assinava a assinatura do marido. Foi tirada. Isso aí foi tirado Enésia. no ano que o José, meu irmão, nasceu. Foi em 38. 38 essa foto. Exatamente, está marcado aqui atrás. Poxa, aqui preservou bem, né? Já faz quase 100 anos, só que já faz 100 anos aí.
Ela estava de dieta de pouquinhos dias. E meu pai, doente, ele tinha ido para Barretos, internado lá, para fazer um tratamento de hemorroida. Aqui ele está doente. Fez um tratamento lá de hemorroida, mas tem hora que eu fico pensando assim, umas coisas que ninguém acompanhou, porque era tudo meninado. Queimaram, eles fizeram, picotaram a barriga dele assim, um aparelho de fogo. É assim, elétrico, que agora me picotar, que quando a gente vai fazer a radioterapia, eles picotam, eles demarcam ali com lápis, depois vem com aquilo, uma agulha assim que eles vão batendo, mas é elétrica, picota, fura todo o mas dói, gente. Aí, certamente foi isso, uma demarcação, qualquer coisa, para fazer banho de bolsa dele. Agora, esse aqui é o João, não? É o João. João. Esse aí foi em... Foi em 50 também, essa fotografia. Foi em 50, sim. Então o rapaz de bigodinho interno e gravata é o João Vilas Boas. João Vilas Boas. Em 50, me parece que foi em março de 50 que ele tirou esse aqui, ele tirou esse em Campina Verde. Pô, é esse daí? É o João. Esse aí está até pegado um álbum velho. 1950, mais ou menos. 50. Aqui a senhora, claro, casando-se com... isso aí foi em julho de 52. Odécio José, 10 de julho de 1952. É isso mesmo. Isso mesmo. Só eu tinha até cara de professora, assim, Era mais gordinha, né? Era magrinho o corpo, você Ela era muito paquerada, né? Um pouco, não era muito, não. Esse foi o segundo namorado. Era menino quando era de infância. A senhora, então, apaixonou-se por ele? Criamos ali junto com o meu irmão e no fim acabou dando em casamento. E aqui, por fim, a casa onde a senhora morou? Era a casa que eu morei. Na fazenda? Na fazenda. Como é o nome mesmo, senhora? A fazenda, a aldeia dos índios, que era o nome mais comum, fazenda da mata. Mas o antigo nome mesmo era Aldeia dos Índios. E a casa onde o Antônio morou, como é que era? Era uma casinha assim, como esta aqui, mas era cano alto, desmancharam. Que a água pegou, cobriu tudo. Era bem pertinho do rio. Era uma casinha aqui, com 2 quartos, um quarto? Era 2 quartos, sala, cozinha. Sala, cozinha, banheiro também tinha dentro de casa? Banheirinho dentro de casa, mas banheirinho assim, aquele chuveirinho que leva água e coloca dentro, sabe? Ah, aquele chuveirinho. Porque não tinha, né? Tipo balde, põe lá. Não tinha água encanada, era um balde, colocava água, era um chuveirinho. Ah, não tinha água encanada, água era do poço, então. Água de poço puxada, não. Quando não era numa carretilha com a corda, era no sarilho. E era telhado assim, né? Telhado. Não telha dessas, era telha comum. Tinha uma olaria na fazenda, fabricava as telhas. Ah, então as próprias telhas da casa feitas na fazenda. Na fazenda. Até ainda tem aí um rapaz, filho do homem, que tocou esse olaria lá há muitos anos. É o Leôncio, é o motorista de táxi ali da rodoviária. Às vezes até vocês conheceram ele. Ele é um magro alto, carequinha, que basta chegar um ônibus e já está ali olhando se tem passageiro. O chão tinha piso dentro da casa, como é que era? Assim de... Não, era um cimento, mas eles falavam cimento grosso, só jogavam uma massa de cimento que ficava grosso. Era eu sei, aquele cimento grosso. Cimento grosso. E o Antônio dormia como? Ele dormia sozinho, com o irmão? Não, mas nessa ocasião que ele fez essa casinha, já foi muitos anos depois que ele casou. Ele casou com a moça de Uberaba e ela veio para a fazenda. Antes não era a nossa casa da fazenda, não, era uma casa muito grande. Onde vocês moravam? O Antônio morava junto? O Antônio morava. Como é que era? Era uma casa muito grande. Uma pena, não dava fotografia. E foi a casa onde ele estava quando ele foi sequestrado? Quando foi sequestrado. Ele era de soalho, mas soalho assim, madeira comum, tirada na serraria por aqui, não era envernizada não, era lisinha toda, mas não era tipo essas... Como é que eu vou falar? Taco, essas coisas assim. Ou aqueles... Que tem uns soalhos que inverniza todos, mas não era assim, não. Era lavável. Olha, uma coisa que a gente queria ter a casa limpa, mas pegava, ia no cerrado, tem uma árvore chamada lixeira, a folha dela é bem lixeira. A gente pegava aquelas folhas, saburava e lixava o soalho para ficar branquinho. Era assim, toda de soalho, só tinha a cozinha, depois tinha uma despensa assoalhada, depois tinha mais uns cômodos que foi acrescentando, onde guardava a tulha de mantimento, onde fazia queijo, era tudo assim.
Uma casa com 4 quartos? Nossa Senhora. 5 quartos? Como é que é? Só quartos que eram uns 8. 8 quartos? 8 quartos. Então falaram errado, porque na hora que ele estava numa casinha e tal, não é verdade. Estava nessa casa que ele morava. Nessa casa. Era um casarão. A hora que eu pegar a fotografia aí, se a minha filha não levou ela, mas se levou, depois vocês vão. É por isso que você está procurando a foto para mostrar a casa. Depois vocês vão. 8 quartos, então. 8 quartos. Ela levou a frente dela assim, tinha, não sei se eram 8 ou 10 janelas. E a frente dela ficava assim. E aquelas janelas, tinha uma porta, as janelas, aquele janelão, ó, parede feita de um tijolo e meio. Vocês talvez não sabem o que é isso, mas são os tijolinhos que tem, eu posso mostrar para vocês. Então botava aquele tijolinho virado assim e botava o outro tijolo. Deixa eu pegar um ali para vocês verem o que é. Não precisa, não. A parede era isso aqui, ó, um tijolinho meio. Era grossa, né? Muito grossa. Foi um português que fez para meu pai, então era uma... Interessante. Em espanhol, mas dá para entender um pouquinho, viu? Certo. Olha, tem um exame médico que o doutor Olavo Fontes fez na época. Foi o doutor que levou ele para o Rio, que fez o exame dele no Rio de Janeiro. Tá, olha, publicado no México e na Espanha. É o que diz o informe médico. No 8º dia, enquanto trabalhava, aconteceu um pequeno... Ele ficou com uma pequena feridinha no antebraço. É verdade isso? Isso, mas aí ele já tinha feito tratamento em Uberaba, já tinha melhorado, né? E ao dia seguinte ele notou que a ferida se converteu em uma pequena cabeça aqui, cabeça de pus. Tipo, cabeça de pus, cabeça de prego, que eles falavam que cria aquele cascão assim, uma casca grossa, e um pus por baixo. Olha aí. E depois ele fala aqui o seguinte, e com muito ele começou a coçar o negócio aqui, né? Deu uma alergia louca do corpo dele. Olha só. E quando essa ferida sarou, ficou uma mancha de cor púrpura ao redor. Ficou uma manchinha. Aquilo roxeadinho, né? Vermelho roxeado. Ficou. Mas ficou no corpo dele, ficou muito. E o fígado dele acabou. Entre os 4 e 10 dias depois, apareceram feridas similares nos seus braços e pernas. Isso. Entretanto, estas se apresentavam espontaneamente sem traumatismo prévio. Não entendi isso. Coçava. Hoje, por exemplo, coçava, que já amanhecia aquela ferida. E todas começaram com um pequeno calombinho, né? Com um buraquinho tipo uma no meio. bolinha, fazia aquela bolinha. Como se fosse uma picada de um inseto, mas não era. Confirma, com um buraquinho no meio, com muita coceira, e cada um durando de 10 a 20 dias. Isso. Tudo certo, então confere isso aqui, né, do doutor. Porque foi médicos em Campina Verde, os médicos de Campina Verde que encaminhou para o hospital de Uberaba, onde ele internou para fazer uma desintoxicação de fígado. E essa dor de cabeça que ele teve, aí ele tinha muito aqui na fronte, e o rosto dele contraía tanto quando a cabeça ia doendo, ele olhava assim, parecia que ele era um velho aí, de uns 80 anos, muito desidratado, passava dor de cabeça, a pele voltava normal. Puxa vida. E depois deu uma mancha muito grande no cérebro dele. Eles levaram ele em São Paulo para operar, disse que não resolvia a operação, e aí ele foi paralisando os membros. A última vez que eu visitei ele, um ano antes dele morrer, eu estava no Pará e eu vim aqui resolver um problema, tinha me escrever não. Meu irmão mais velho ligou lá no Pará e falou que eu viesse, que nós havíamos vendido uma fazenda aqui. Viesse para Uberaba, né? Não, viesse aqui para São Francisco, que umas terras, uma fazenda que meu marido tinha vendido, que estava dando uma excedência de terras, que como eu estava precisando, para mim vir aqui e mandar remedir para ver se aquelas terras me pertenciam. Aí eu vim, por aqui os dias era meio de setembro de 85. Não, 87, que já tinha a menina mais nova, que eu vim com ela, uma menininha de 4 anos. E aí eu tive por aqui, e a menina ficou doentinha, porque uma viagem daquela, muito cansativa, chegou dando febre. Eu fiquei aí, eu procurei o senhor. Entendeu? Um vizinho ali telefonou para ele, na fazenda, ele veio, eu conversei com ele.
Ele falou, não, então é o seguinte, amanhã nós nos encontramos aqui outra vez, eu vou trazer a escritura para a senhora olhar. Aí trouxe a escritura e eu li a escritura. Na escritura não determinava a quantidade exata de terras, mais ou menos tantos alqueires. Então eu não tinha direito. Aí eu ia voltando, passei em Formosa para visitar ele, era fim de ano. Era Formosa, né? o dia de Natal. Eu estive em Brasília, fui com a menina para Formosa. Aí cheguei em Formosa, ele para conversar comigo. Primeira coisa que ele lembrou de me perguntar, eu já estava viúva, ele perguntou assim, mas com quem que você veio? Escreveu no caderno, tinha um caderno, escrevia. Ele não falava já? Não falava já. E para andar ele andava calambiando assim, já paralisando todos os membros do corpo. Aí eu respondi que tinha vindo com a netinha pequena, que ela tinha ficado na casa da minha irmã, mas que eu não estava sozinha, não, eu tinha companhia, porque, nossa, aquilo ali era um ciúme da família, só vendo. Aí disse tudo certo. Aí continuamos o dia todo ali, eu com eles. Tudo que eu queria saber, ele escrevia, eu respondia. Passamos o dia numa mesa lá, conversando assim. Também foi a última vez que eu vi ele. Ele estava desse jeito. Já muito ruim já. Aí ainda meu sobrinho, desse tempo ele era solteiro, que mora em Palmas, falou que eles estavam comprando um apartamento em Uberaba e vendendo a chácara deles em Formosa, para ficar mais fácil o tratamento para ele. E não, vocês devem ir, porque vocês vão para junto, a família da Marlene, ainda desperdecei. Ela não vai ficar desamparada. Sabemos que não vai durar muito, mas ela não fica desamparada, está com a família. Foi quando eles vieram para Uberaba. Eles vieram em janeiro de um ano, no janeiro do ano seguinte ele faleceu. E o cérebro dele então já estava... Não, atrofiou tudo, segundo os médicos. Mas ele lembrava de coisa, ele escrevia coisinha para a senhora? Não, lá nessa ocasião ainda escrevia, estava boa ainda. Ele ainda fazia trabalho por fora, batia a máquina. Ah, sim? Batia, mas ali sentado já para ele, levantava juntinho, pegava no braço dele, ele saía derrubando tudo que estava pela frente. E ele não falava mais nada do negócio que tinha acontecido com ele lá? Ele não gostava de jeito nenhum. Uma vez eu tentei uma entrevista com esse médico de Cardoso, como ele não aceitou. Não aceitou. Definitivamente, que tudo que tinha que falar já havia sido falado. Mas realmente confere. Aqui ele falava, tem um doutor Olavo, né? Falava que menciona que todos permaneceram, essas crostinhas tal, arroxeadas, né? Arroxeadas, né? Em volta e quando se secaram, porque ele diz, né? Sendo visíveis as cicatrizes até agora, bom, até aquele ano lá, né? Isso. Em nenhum momento notou-se nenhuma erupção cutânea ou sensação de inflamação. E também nega ter visto uma boa, só que já é complicado. Depois ele fala, ele parece que ele sentia que tinha alguma coceira, algo no sexo dele, né? Sim, também, pois que ficou aquela alergia muito forte, né? Coçava muito. E o fígado dele também inchava, que ficava enorme. Fígado, sangue. Questão do sangue. É o fígado que fabrica sangue. O fígado que fabrica sangue. E o sexo ele ficou com coceira mesmo. Coceira. Ele ficou até preocupado, pensou que era doença venérea, né? Ele pensou isso. E aí, que foi farmacêutico aqui da cidade? Foi, aqui um farmacêutico velho que chamava Joaquim Tipógrafo. Esse farmacêutico... Joaquim Tipógrafo era farmacêutico. Tipógrafo. Tipógrafo. Ah, tipógrafo. Eu não sei se era mesmo uma assinatura, mas era ele até parecia ser ou um espanhol ou italiano. Ele veio de Paulo de Faria, que é uma cidade aqui do estado de São Paulo, ele veio para aqui. E ele curou a mulher do Neném Batista, assim, farmacêutico. Ela sofreu uma doença muito esquisita no corpo, muitos anos. Ela formava tipo de um essa doença que eles falam fogo selvagem, não sei até o nome dela. Pois é, mas nela formava de uma hora para outra, formava umas manchas, coçava, formava aquela pelota assim, aquele caroço, e aquele caroço partia e caía um bicho de dentro, tipo de um bergue. Sabe o que é bergue? Sim, conheço. Pois é. Caía aquilo dali, dava aquele estralinho, aquele bicho caía, a ferida cicatrizava. E olha, essa mulher foi muitos médicos, foi Barretos, naquela ocasião era Barretos, Olímpia, Uberaba. Nada conseguia curar essa mulher. Isso foi bastante para aqui, com umas injeções, curou essa mulher aqui. Hoje ela é viva. Vocês podem ir na casa dela, vocês vê ela velhinha.
E pode perguntar isso para ela que ela conta. E ele falava também que o Antônio queria ter pego alguma coisa dentro daquela coisa, mas não deixaram. Não deixaram ele pegar nada, que quando terminou logo que eles queriam com ele, eles pegaram ele e expulsaram de lá para fora. Expulsou, já não aguentava andar, disse que deitou perto do tambor de gasolina e ficou. Perto do tambor de gasolina? Perto do tambor de gasolina. Tinha ali. Ali pertinho, que eles levavam 3, 4 tamborões de 500 litros para abastecer o trator. Então ele mesmo queria pegar para provar que tinha entrado lá. Não conseguiram deixar ele pegar nada. Pegaram. E é verdade que aquela moça, né, que estava dentro da coisa aí, do aparelho, ela apontava assim, dizia que apontava para o céu, alguma coisa dele? Mostrava para o céu, diz que perguntou ela, que disse que eles não conversavam, era um ganido, tipo de uivado de cachorro. Que ele tentou falar com ela de onde que eles veio, onde era que eles moravam, que ela só mostrava para o céu. Só mostrava para o céu essa mulher, né? E por que ele em algum momento, ele se perguntou por que ele tinha sido sequestrado e não outra pessoa? Mas aí disse que deram a entender para ele que era para ela engravidar. Era para ela engravidar mesmo, né? Mas por que escolheram ele? Não podia ter sido qualquer outro. Até o José? Né? Até o José, mas certamente o que eles conseguiram pegar, né, foi ele. Claro. Porque ele estava na direção do trator e os outros ficaram ali montados ali perto nas rodas, mas quando viram aquele estranho, só pularam o trator funcionando mesmo, saíram lá, meio de gatão, correram e foram para a beira do córrego esconder. A senhora não soube se sumiu o isqueiro dele? Não, A senhora não sabe. eles podem ter perdido lá, né? Porque ele apavorou muito também, pulou do trator, cortou a correr no trator, tentou funcionar para fugir, não conseguiu. Pode ter caído lá. Então, eles podem ter pegado ele. Não sabe também isso aí. Dentro da nave a senhora falou que era. Eles que todos cetinados tinham a cama tipo uma maca. Todos cetinados que tinham uns tubos, onde eles pegaram aquelas borrachinhas, que eram borrachinhas fininhas mesmo, com agulha, que introduziram duas assim e duas assim nele. Depois que ele teve relações com ela, que fizeram isso com ele, para pegar o sangue. E injetaram, eles querem um líquido amarelinho que injetar nele. E ele disse, por exemplo, se diz, um branco. Não lembrava nada. Eu ia para pegar um remédio, muitas das vezes eu cheguei a pegar o remédio, beber, ir na cozinha, voltar. Ia lá pegar o remédio novo, não sabia que tinha bebido. Assim, se depois disso daí ele sonhava com essa coisa, com esses homens, essa mulher, ele chegou depois a ter pesadelo com isso? Não? Eu pesadelo muito tempo. E teve uma ocasião que ele se isolou no quarto, que às vezes eu chegava, eu terminava de dar o almoço para a turma de companheirado, todo dia eu ia ver meus pais, família. Chegava lá, cadê o Antônio? Fechava o quarto, batia na porta, o que você quer? Não, quero te ver. Não, eu não estou bem, não. Eu estou bem. Outra hora só falava assim, eu estou bem. Aí ele pegava, saía, ficou nervoso, ficou muito nervoso. Isso logo depois do que aconteceu, depois, né? E aí ele falou se teve pesadelo ou não disse nada? Tinha pesadelo, sim. Tinha pesadelo. Mas não comentava também o que ele sonhava, não. Será que ele não continuou depois disso tendo algum contato com os seres? Pode ser, para ter uma mancha tão grande